Eu queria agora que a gente orasse, para a gente começar a palavra. Eu queria que você abrisse teu coração, para que o Pai venha trazer identidade de filho. Para que hoje, o entendimento que nós temos a respeito de quem nós somos, seja mais profundo. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora que o teu amor invada cada casa, cada pessoa que está assistindo agora. Que o teu amor de Pai possa constranger. Constrange, Senhor, com teu amor. Constrange, Pai, com teu amor que é mais forte que a morte. Pai, nos revela quem somos em Ti. E tudo aquilo que não Te agrada, que o Senhor possa tirar. Jesus, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E através do Seu sacrifício e da Sua ressurreição, nós temos acesso ao nosso Papai. Pai, nos revela quem somos. Espírito Santo, o Senhor nos convence de que somos filhos de Deus. E eu peço agora, Espírito Santo, que o teu poder possa entrar de dentro para fora. Quebra toda falta de identidade. Arranca toda a orfandade nessa manhã. Que nós possamos olhar apenas para o Senhor. Que a nossa identidade seja firmada no Pai. E que nós aceitemos apenas aquilo que o Pai diz a nosso respeito. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, eu só queria reforçar aqui. Esse é o nosso canal da igreja. Se você puder, se você não curtiu, já curte aí, começa a seguir o nosso canal. Se você quiser também coloca seus comentários. É muito importante para a gente saber como vocês estão recebendo os nossos cultos de domingo. Amém? Bom, hoje eu gostaria de falar a respeito de algo que todo mundo tem. Alguns têm num nível mais alto, outros têm menos, mas todo mundo tem em algum momento da vida. Eu queria falar hoje a respeito de reputação, ou o medo do que os outros pensam de mim. Essa questão é tão comum que às vezes a gente nem percebe que tem. Mas hoje eu queria trazer para a gente como a reputação se move em nós e como o Senhor, Ele quer tirar isso da gente. Sabe aquela pessoa que ela quer mudar de profissão, mas ela fica com medo do que as pessoas vão dizer? Aí agora, se eu mudar de profissão, o que vão falar? Isso é reputação. Sabe quando você manda uma mensagem no WhatsApp de alguém, e aí a pessoa olha, e ela não te responde naquela hora. E aí você começa a pensar, nossa, será que eu fiz alguma coisa? Poxa, que pessoa egoísta, eu não sou uma prioridade. Isso é reputação. É medo do que as pessoas pensam de você. Você também, de repente você está assim, passando num lugar, ou você está na igreja, ou no seu trabalho, e passa alguém conhecido. E a pessoa não te cumprimenta. E aí você já pensa, nossa, que mal educada. Nossa, será que eu fiz alguma coisa? E você já se sente rejeitado. E na verdade a pessoa apenas não te viu. Ou ela até tem problema de visão. Tem gente que não enxerga de longe. Mas você, por ter a reputação, já começa a ver coisa onde não tem. E mesmo que a pessoa não tivesse te cumprimentado de propósito, não importa. Não importa o que ela pensa de mim. Sabe aquelas pessoas que não sabem dizer não? Não sabem dizer não. É reputação. Medo do que as pessoas vão dizer. Sabe aquelas pessoas que têm vergonha de falar em público?
Onde você fala assim, olha, você vai ter que falar aqui, dar um recado aqui, não só aqui na igreja, mas no seu trabalho, na família, de repente tem uma festa de aniversário, o pessoal fala assim, você pode orar aqui? E aí, você começa a gelar. Sabe o que é isso? Medo dos homens. Sabe quando você é chamado para uma festa, você não é chamado para uma festa, suponhamos que tem lá seu grupo de amigos, e aí todo mundo foi chamado para uma festa, ou para uma reunião, ou para sair para fazer alguma coisa, e você não foi convidado, e aquilo dói. É a reputação gritando, poxa, por que não me convidaram? Será que eu não sou tão importante assim? Ou será que eu fiz alguma coisa para eles? Gente, tem pessoas que nem dormem por conta dessas coisas. Tem pessoas que não conseguem digerir esse tipo de situação. Agora, olha só. Queria que você abrisse comigo agora em Gálatas 1:10. Abra comigo em Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Abra aí comigo. Eu queria ler um versículo que ele é uma chave para a gente entender que ter medo dos homens ou se preocupar com o que os outros pensam não é uma coisa boa. Olha só o que diz em Gálatas 1:10. Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens, a ação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável a pessoas? Se ainda tivesse buscado agradar a homens, não seria servo de Cristo. Olha só o que Paulo está dizendo. Paulo está escrevendo uma carta aos Gálatas e ele está dizendo algo a respeito deles, mas também discipulando aquela cidade, a igreja de Gálatas. E ele está dizendo assim, no fundo ele está dizendo assim, olha, se eu me preocupasse com o que a minha família ia pensar, que os meus amigos iam pensar, que os mestres da lei iam pensar, o que as pessoas iam pensar de mim, quando eu decidi seguir Jesus, será que hoje eu estaria sendo livre nele? É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, se eu não tivesse largado mão da minha reputação, eu não estaria vivendo a liberdade em Cristo que eu alcancei. Paulo está dizendo que eu não me preocupar com o que os outros pensam é liberdade. E às vezes a gente acha que liberdade é sempre perguntar o que as pessoas estão achando. Você até acha que é uma motivação certa, mas no fundo é medo dos homens. É medo do que as pessoas vão pensar. É medo de que você vai ser reprovado. Agora, olha só. Às vezes a gente fica tão preso ao que as pessoas vão pensar, que quando a gente recebe um rótulo de alguém, mesmo que seja bom, aquilo faz mal. Mesmo você recebendo um apelido, alguma referência, te dão um rótulo, você acha que aquilo, mesmo sendo uma conotação boa, você fica se sentindo mal. A verdade é que, quando a gente tem reputação ou se preocupa com o que os outros pensam, eu carrego ainda orfandade. Eu ainda sou órfão. Olha só, ele está dizendo assim, ou estou tentando ser agradável às pessoas. Se ainda estivesse buscando agradar os homens, não seria servo de Deus. Ele está dizendo sobre agradar as pessoas. Quando eu prefiro agradar as pessoas do que a Deus, eu sou um órfão. Por quê? Porque eu não acessei a minha salvação e a minha liberdade em Jesus. Porque só Ele pode me tornar filho. Só Ele pode me tornar alguém que se importa e se preocupa e acessa as verdades do Pai. E olha só que interessante, As pessoas que têm medo dos homens, elas têm duas características marcantes. Se você tem reputação, você vai saber agora. Se você tem medo dos homens, você vai saber agora.
Eu vou colocar aqui 2 características marcantes a respeito da reputação, medo dos homens, preocupação do que os outros pensam de você. Primeira coisa que é marcante é o orgulho. Uma pessoa que tem reputação ou se preocupa com o que as pessoas estão pensando a respeito delas, ela tem uma raiz de orgulho. Eu vou colocar algumas características aqui. Quando a reputação é baseada no orgulho. Ela não admite que os outros falem mal dela. Você já viu aquelas pessoas que se ela descobrir que alguém fez um comentário dela, já quer rodar a baiana. Eu quero saber, eu quero que ela fale na minha cara. E aí já fica mal, tem gente que chora, tem gente que não dorme. Isso é reputação, na raiz de orgulho. Sabe aquelas pessoas que não aceitam que alguém discorde dela? Pessoas que têm a verdade absoluta? Que ficam brigando, ela quer ganhar no argumento. E ela às vezes arruma até argumentos que não são verdadeiros, só para ganhar a discussão. É medo do que as pessoas pensam dela, baseado no orgulho. Sabe aquelas pessoas que quando recebem um confronto, ou uma correção, elas ficam se justificando? Gente, isso é a coisa mais comum, mas também é a coisa mais chata que tem. Quando você chega em alguém e você vai falar em amor, olha, isso daqui não foi legal, a pessoa já arruma 1000 desculpas. Não, porque na verdade, não sei o quê, foi fulano, ou então, não, eu não entendi direito, não, eu fiz, foi sem querer, foi só uma vez na vida. Isso é orgulho. Uma pessoa que não tem reputação, ela vai agir da seguinte forma, quando ela recebe correção. É? Amém. Me perdoe. Eu vou tentar melhorar. Ou se ela não sabe como melhorar, você pode me ajudar a melhorar? E se ela não concorda com a correção, ela diz, ok, muito obrigada. Vai para o secreto e ora e pergunta ao Pai se aquilo procede. Se proceder, você vai ser transformado. Se não proceder, simplesmente você descarta. E não fica pensando no que a pessoa disse, no que a pessoa falou. Não importa, entrega na mão do Senhor. Pessoas que se justificam é muito chato. Isso mostra soberba, arrogância, orgulho. Sejam humildes em aceitar a correção, porque sem correção ninguém cresce. Amém? Agora, sabe aquelas pessoas que se acham insubstituíveis? Você quer ver características de pessoas que são insubstituíveis? Elas querem fazer tudo. E quando ela pede para alguém fazer algo e a pessoa está demorando, não está fazendo certo, ela toma da pessoa e faz. Pessoas que se acham insubstituíveis, elas têm uma raiz de orgulho que traz a reputação. O medo do que as pessoas vão falar. Você já viu aquelas pessoas também que sempre quer ser melhor que as outras? Sabe aquela pessoa que você vai conversar, em algum momento ela fala assim, mas porque, sabe, eu falo um pouquinho melhor que aquela pessoa, então, nossa, você prefere o meu ou o da pessoa? Aquilo é reputação, ela quer ser afirmada. Ela quer ser, sabe, aceita. Sabe aquelas pessoas também que acusam os outros do que ela é mesmo, do que ela mesmo é. Ou seja, normalmente, quando a gente acusação, você acusa alguém de algo, na verdade, você está refletindo aquilo que você carrega na pessoa. A prova disso é Romanos 2, depois você lê. Ali fala que quando você julga alguém, você fala de algo da pessoa, você está você está se colocando como réu. Porque aquilo que você fala da pessoa, você também tem. Depois você lê Romanos 2. Agora, aqui tem uma chave, né? Quando você acusa alguém, quando você corrige alguém em amor, você está corrigindo alguém, não é na questão da reputação, você não está baseado naquilo do medo dos homens, você está corrigindo alguém. Olha, querido, isso aqui é uma questão que você precisa melhorar. Vamos ler aqui na palavra? Eu continuo te amando, nada mudou. Eu só quero que você cresça. É diferente de você chegar e falar assim, nossa, hein? Tá vendo como você é? Ninguém vai gostar de você.
Nossa, ninguém te tolera, porque olha só, isso é acusação. Isso vem do lado do inimigo, porque quem é o acusador? É Satanás. E olha só, sabe aquelas pessoas que são perfeccionistas? Perfeccionismo é diferente de excelência. Pessoas perfeccionistas, elas vão fazer tudo, toda hora, o máximo, e nunca vai estar bom. Ela sempre vai ver um detalhe. Sempre vai ter uma pontinha. Ela sempre será insatisfeita. Por quê que ela tem o perfeccionismo? Porque ela quer ser aceita. Porque ela quer ter uma boa reputação. Porque ela não quer que ninguém fale mal dela. Agora, a excelência é diferente. É quando eu chego no máximo que eu posso fazer. Mesmo que eu não cumpra tudo aquilo que eu deveria ter feito, mas eu faço o máximo que eu poderia fazer com o melhor que eu posso entregar. Isso é excelência. A palavra do Senhor diz que nós temos espírito de excelência. Excelência a gente não adquire, a gente põe para fora. Porque nós já temos o espírito de excelência. Todos aqueles que nasceram do Espírito, que aceitaram Jesus, já carregam o espírito de excelência. Você só precisa trazer ele para fora, exercitar e entender. Amém? Agora, o orgulho ele é uma raiz. O orgulho ele é um fundamento, um alicerce da rejeição, da reputação. Agora tem o outro alicerce, que é a rejeição. A rejeição ela é um pouco inversa do orgulho. Por quê? Porque o orgulho você se acha melhor, mas a rejeição você se diminui. No fundo elas se misturam. Olha só. A pessoa que tem um alicerce de rejeição, ela se sente excluída e rejeitada. Quando ela não é convidada para algo que as pessoas estão fazendo e ela foi excluída, a rejeição grita dentro dela. Por que que dói? Todas as vezes que a gente sente uma dor no nosso coração, ou a gente se sente injustiçado, significa que tem algo para ser tratado. Porque quando a gente já está bem resolvido, nada importa. Nosso coração está blindado no Senhor. Eu não me preocupo com o que dizem. A pessoa que tem o alicerce de rejeição, né, que traz a reputação, se ela recebe um não, vai pedir alguma coisa para alguém, ou vai convidar a pessoa para fazer alguma coisa, e recebe um não, mesmo que seja um não educado, um não cordial, nossa, aquilo é a morte para ela. A pessoa me rejeitou, ela não me quis, e ela não para pensar que às vezes a pessoa já tem outro compromisso, que às vezes a pessoa está doente, ou ela não pode fazer na hora, ou então às vezes ela não quer, ela está cansada, tudo bem. As pessoas têm direito de não aceitarem o nosso convite. E por isso eu vou ficar mal? Não. Simplesmente eu me coloco no lugar dela. Amém. Dessa vez ela não pôde, mas da outra quem sabe. E tudo bem. Pessoas que têm o alicerce de rejeição, que traz o medo dos homens, ela tem a necessidade, ela necessita, é algo vicioso, ela precisa, ela tem a necessidade de agradar a todos para ser aceito, mesmo se for prejudicado. As pessoas que têm rejeição, elas têm medo de dizer não. Elas querem agradar a todos, custe o que custar, mesmo que seja prejudicada. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Eu não ter dinheiro e outra pessoa vir pedir para mim e eu emprestar sem ter, ficar no limite. Vê se pode um negócio desse. Mas isso acontece. O que estava dentro de mim? E agora, se eu não emprestar, a pessoa não vai me amar mais. Se eu não emprestar, eu vou ser excluído. E agora, o que ela vai pensar de mim? Orfandade, rejeição. Agora, pessoas que têm a rejeição, elas têm uma coisa que é muito forte. Ela mente. Ela mente. Você quer ver um exemplo? Às vezes a pessoa ela marcou um compromisso com você, ou então ela está em casa, e aí ela está muito cansada, ou ela não quer fazer nada, e aí você liga e você não quer atender. Ela não quer atender.
E aí depois ela fala, ai, porque eu estava ocupada, eu estava fazendo tal coisa. Na verdade, ela não queria atender. Já viu isso? Ou então as pessoas que contam meias verdades, elas não falam a verdade do que realmente está acontecendo. Isso significa medo dos homens. Pessoas que não são vulneráveis. As pessoas que mentem, elas não são vulneráveis de aceitar a fragilidade delas, o problema delas. Pessoas também que, sabe aquelas pessoas que estão dentro da igreja, querem fazer tudo. Tudo ela sabe, tudo ela manja, tudo ela quer estar fazendo parte, está esgotada, cansada, não tem tempo, não tem nem dinheiro para ficar indo para a igreja todo dia, mas ela quer estar ali fazendo as coisas. No fundo, ela quer ser aceita pelas pessoas, ela quer ser uma pessoa importante. Ela quer que o pastor olhe e fale assim, uau, que ovelha maravilhosa, uau, essa pessoa é incrível. Só que a motivação é errada. A pessoa não está na igreja para agradar a Deus, ela está para agradar a homens. Ela está para ser aceita, e às vezes ela quer ser aceita não só pelas pessoas, mas por Deus também. Ela quer se esforçar para ser aceita por Deus. Não, se eu fizer isso e isso, Deus vai me perdoar daquilo que eu fiz. Não, se eu fizer isso e isso, eu vou ser aceito e agora Deus vai me amar mais. Isso é uma mentira. Deus não pode te amar mais, não pode me amar mais. Por quê? Porque Deus é o amor, e o amor não tem começo e não tem fim. Ele é. O amor de Deus é. Você pode fazer qualquer coisa, Ele não vai te amar menos. O amor de Deus é infinito. O amor de Deus não se mensura. É incomparável, incalculável, ilimitado. Mas a pessoa que faz algo para ser aceita por Deus, ela não entende o amor de Deus. Essa pessoa, ela gosta de ser elogiada. A pessoa que tem a rejeição, ela precisa ser afirmada o tempo inteiro. Agora, tem aqui um detalhe, né? Sobre as 5 linguagens do amor. Tem gente que a linguagem de amor dela é palavra de afirmação. Isso foi Deus que fez ela assim. Ela se sente amada por alguém quando alguém elogia o que ela faz. E tudo bem. Mas tem gente que precisa do elogio, não porque é a linguagem de amor dela, mas porque ela precisa ser aceita de todo jeito. Nossa, não me elogiaram, meu Deus, ela morre. E às vezes fica até com raiva. Poxa, eu fiz tudo aquilo ali. Eu dei o sangue e ninguém me elogiou. Nossa, que povo egoísta. Agora só. Quem tem a rejeição, quem se preocupa com o não, quem se preocupa com a opinião dos outros, ela não entendeu quem é em Deus Pai e a liberdade que a cruz traz. A pessoa que não entendeu quem ela não sabe, ela não entende quem é Deus Pai. Ela não entende esse amor, ela não entende que o Senhor, Ele está ali para ir forjando o caráter dia após dia, de glória em glória, e ela é aceita, independente das circunstâncias. E ela não entende que a liberdade da cruz pode tirar tudo isso dela. A pessoa não entende que quando ela nasce de novo e quando ela nasce do Espírito, a rejeição não é mais uma verdade, porque o Pai me aceita, eu sou filha para sempre, irrevogável, acabou. Agora, pensa comigo. Pensa numa coisa. Na hora que eu estava escrevendo essa palavra, me veio essa pergunta, e aquilo mexeu muito comigo. Se Jesus tivesse medo dos homens, reputação, se preocupasse com o que os outros pensavam dele, nós estaríamos aqui? Não. Quando eu tenho medo dos homens, eu sou paralisado no meu destino, eu não consigo avançar, e eu posso influenciar ou atrapalhar as pessoas ao meu redor. Quando você tem medo dos homens, não só prejudica você, mas prejudica a tua família, prejudica os teus filhos, prejudica os teus amigos. Porque às vezes aquilo que você tem que fazer vai refletir nas pessoas. Imagina se Jesus não tivesse
feito o que ele foi chamado para fazer, que é morrer por nós da cruz, porque ele estava pensando no que os fariseus diziam dele, no que as pessoas diziam dele, quando escolheram Barrabás no lugar dele. Imagina, não, solta Barrabás. Ele poderia ter falado, não, ai meu Deus, então agora eu vou morrer, então eu vou desistir, olha a minha reputação. Nós não estaríamos aqui. Busque em Deus quem você é. Porque se a gente não tiver o Senhor como aquele que dita quem somos, a gente vai barrar o nosso propósito de vida. Agora eu queria que você abrisse em Mateus 5, no versículo 11 e 12. Mateus 5, versículos 11 e 12. Eu queria trazer aqui algo sobre as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Olha só o que diz em Mateus 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Olha aqui o que Jesus está ensinando. Ele está dizendo assim: vocês serão insultados, vocês serão perseguidos, a sua reputação será abalada. Quando você decidiu me seguir, a sua reputação vai ser abalada. Os inimigos vão se levantar e eles vão dizer coisas a nosso respeito. E quando a gente ainda tem essa questão, o Senhor permite sim o inimigo falar de nós, alguém falar de nós, para que a gente seja livre. O Senhor está dizendo assim: se por minha causa vocês forem criticados, perseguidos, insultados, se alegrem, exultem. Sabe o que significa exultar? Regozijar-se. Interna sensação de prazer. Sintam prazer e muita alegria em serem perseguidos, em serem mal falados. Porque a recompensa que eu tenho, que os céus têm para você, não se comparam. Quem vai te recompensar por ter a reputação abalada é o céu. Não são pessoas. Não são aquelas pessoas que estão te criticando, querendo te paralisar. É o céu que vai te recompensar. Receber pedrada por causa de Jesus vale a pena. Eu já vi muitas pessoas, eu mesmo já tive isso, de falar de Jesus para as pessoas. Ai, o que vão pensar de mim agora? Ai, meu Deus, será que eu devo falar? Quando a gente passa vergonha ou é insultado por conta de Jesus, tudo bem. Porque o meu galardão, os céus que vai me dar. A recompensa vem do Senhor, não vem de homens. E vale a pena. Então que a gente possa avançar nisso. Agora, eu estava pensando aqui. Sabe quando diz aqui, vamos voltar aqui. No 12, exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa. Ele está dizendo que a nossa recompensa vem do céu e ela é esplêndida. Sabe o que significa esplêndido? Maravilhosa ou excessivamente boa. A nossa recompensa que vem dos céus é excessivamente boa, grandiosa, maravilhosa. Vale a pena tomar pedrada por Jesus. Porque imagina o que os céus liberam sobre a gente quando a gente é perseguido. É incrível, vale a pena. Agora, sabe quando Jesus nos dá uma ordem, ele fala assim, ele te dá uma direção, e ele fala, vai ali, ou fala tal coisa para a pessoa, e de repente, a sua reputação é abalada? Olha, escolha esse lugar. Vou dar um exemplo, quando a gente veio para cá, com a igreja, a gente escolheu esse lugar, o Senhor disse, é aqui, eu quero que vocês fiquem aqui. Quem veio aqui a primeira vez, ficou horrorizada. Esse lugar era muito, muito
estragado. Esse lugar estava fechado há 4 anos. Ele precisava de pintura, ele precisava, mudar tudo. Não tinha fiação elétrica, os vidros estavam quebrados. Não tinha banheiro, não tinha nem o vaso sanitário, não tinha nada, não tinha água encanada, não tinha luz, não tinha nada. Eu escutei muita coisa. Você é louca? Como você vai pegar um lugar desse? Nossa, não faz sentido. Juliana é sem noção. Ela não entende nada. Mas eu sabia o que o Pai tinha dito, o que Jesus tinha dito, o que o Espírito Santo tinha dito para mim. Hoje, nós estamos num lugar, nós conseguimos reformar, nós conseguimos fazer. E nós estamos usufruindo desse lugar. E foi aqui onde o Senhor nos deu identidade. Foi aqui. Nós vamos morrer aqui? Não. Para uma estação, o Senhor deu esse lugar. E para outra, Ele muda. Mas nós não podemos nos preocupar com reputação. Quando eu vim para Jesus, de verdade, porque desde a minha adolescência, minha avó era cristã, meu avô cristão, mas na minha adolescência eu ia, mas depois a gente se desvia, faz um monte de coisa. Quando eu aceitei Jesus de verdade, eu tinha vários amigos que eu amava muito, mas eles não estavam contribuindo para que eu me firmasse em Jesus. E um dia, Jesus virou para mim e disse assim: você precisa abrir mão dos seus amigos. Falei, mas Jesus, são os meus amigos, o que eles vão pensar de mim? O que eles vão dizer? E eu lembro como se fosse hoje, ele disse assim: filho meu não tem reputação. Passe por cima da sua reputação. Você me ama? Passe por cima da sua reputação. E foi radical. Eu simplesmente parei de ir. Eu simplesmente avisei, gente, vocês estão vendo? Eu agora me converti, eu sou cristã, talvez vocês não entendam, mas eu preciso focar nisso agora. Muitos falaram, muitos não compreenderam, achavam que eu estava ficando louca, fanática, religiosa. Uma vez uma pessoa até perguntou assim para mim: você usa burca? Olha isso! Perguntaram se eu usava burca. Porque não entenderam, porque eu fui radical. Quando a gente entende o que deve fazer, a reputação tem que ir embora. Uma das coisas que fortalecem a não reputação ou nos ajudam a obedecer, a fazer aquilo que Deus está pedindo, é a obediência. Sabe por que muitas vezes eu sou desobediente ou você é desobediente? Porque tem reputação. A desobediência vem também por causa disso. O que vão pensar? Melhor não fazer. Melhor eu fazer assim. Não, vou fazer aqui da força do meu braço, porque eu tenho que ser melhor. Não, porque as pessoas têm que me aceitar. Se eu fizer assim, vai ser melhor. Só que é desobediência. E desobediência Deus não tolera. Nós precisamos, sim, entender quem somos no Senhor. E a desobediência, ela também está incluída quando eu não renuncio a algo que o Senhor já me pediu. A não reputação ou o medo do que as pessoas vão falar, ela também está ligada à renúncia. Como eu acabei de dizer, eu tive que renunciar aos meus amigos. Eu tive que abrir mão dos meus amigos. Eu não queria mesmo, porque eu era amiga há muito tempo. Eu queria continuar com eles, mas eu tive que fazer uma escolha. Se eu não tivesse renunciado, eu ainda teria uma grande reputação. Eu queria agora que você abrisse em 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4 a 6, do 4 a 6, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos do 4 ao 6. Olha só o que Paulo fala. Pelo contrário, visto que somos homens de Deus, aprovados por Ele, para nos confiar seu evangelho, não pregamos para agradar pessoas, mas sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que jamais nos utilizamos de linguagem bajuladora,
Como bem sabeis, nem de artimanhas gananciosas. Deus é testemunha dessa verdade. Da mesma forma, nunca nos dedicamos a buscar honrarias, quer da vossa parte ou mesmo de outros. Olha só o que Paulo está dizendo, está enviando uma carta, a primeira carta aos Tessalonicenses, e ele está já mostrando o que é uma conduta de ser filho ou de ser radical em Deus. Entender a liberdade que nós temos em Jesus. Ele está dizendo assim: quando eu prego, quando eu falo algo de Deus, eu não falo para agradar ninguém, eu falo a verdade. Se eu tiver que corrigir, eu corrijo. Se eu tiver que ser duro, eu sou duro. Mas eu não me preocupo com o que as pessoas vão pensar das minhas pregações, inclusive da carta que eu estou enviando a vocês. Eu não me preocupo. Mas eu me preocupo sim com o que Deus pensa de mim, porque Ele que prova o meu coração. E aí na sequência ele fala assim: a verdade é que jamais nos utilizamos de linguagem bajuladora, como bem sabeis, nem artimanhas gananciosas. O que Paulo está dizendo? Eu não vou pregar de uma forma que agrada alguém, e nem vou usar de palavras bajuladoras, e nem de coisas gananciosas, para eu ter uma boa fama, uma boa reputação. Ele está dizendo assim: não vou usar, não vou te agradar, não vou te elogiar, não vou ficar, te endeusando. Eu vou falar aquilo que é necessário. Eu não vou te bajular. E por último ele fala assim: da mesma forma, nunca nos dedicamos a buscar honrarias, quer da vossa parte ou mesmo de outros. O que ele está dizendo aqui nesses 3 versículos? Primeiro, eu vou falar o que é verdade. Eu vou falar o que é necessário, independente do que você pensa. Eu vou pregar a verdade. Vai doer, você vai chorar, não importa. Eu vou falar a verdade. Eu também não vou bajular. Não vou usar de artimanhas enganosas. E também não quero que você me bajule. Esse princípio aqui é assim, não quero te agradar e você também não tem que me agradar. O foco é sempre o Senhor. Eu tenho que agradar o Senhor e você tem que agradar o Senhor. Ele está dizendo: não quero honrarias. Você não precisa me bajular. Você não precisa me agradar. Você não precisa dizer palavras bonitas para mim. Porque eu não vou cair na sua rejeição, no seu orgulho. Você quer ser aceito, mas eu não olho para essas coisas. Eu olho para Jesus. Se eu precisar falar verdades na sua cara, eu vou falar. Isso não é só para uma pregação, isso é para conversas. Isso é para discipulado. O pastor, quando ele vai discipular alguém, ele sempre tem que ser baseado na verdade e no amor. Mas ele precisa falar verdades. Senão não há crescimento. E o pastor também, que é uma coisa que acontece muito, ele não precisa ser agradado, bajulado. Isso é um mal que está acontecendo no corpo de Cristo. Muitos pastores e líderes querem idolatria, querem ser bajulados, querem títulos, querem ser amados, querem ser o centro da atenção, das atenções. E eles tomam o lugar de Jesus. Eu sempre disse isso para as pessoas: se você me idolatrar, você vai me destruir. Sabe por quê? Meu coração é enganoso. Gente, agora para a gente finalizar, quando Paulo diz assim: eu não prego para agradar as pessoas, mas sim a Deus. Vamos agora para Salmos 139, versículos 16 e 17. Salmos 139, 16 e 17. Quando Paulo diz lá em Tessalonicenses, ele está dizendo assim: eu não quero agradar vocês, eu vou pregar e não vou agradar vocês, mas sim a Deus, porque Ele prova o meu coração. Olha só o que diz, Salmos 139, 16 e 17. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim
os teus pensamentos, quão vasto e profundos os teus conhecimentos. Se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar. Gente, isso é extremamente forte. Eu sei que a gente lê muito sobre isso, mas aqui tem chaves profundas. A gente mesmo cantou hoje a música do ABBA, a gente cantou também Senhor Te Amo. E essa passagem, ela traz como Deus é, como Deus nos vê, e também nos traz uma revelação de quem Ele é. Quando Paulo está dizendo assim, eu prefiro agradar a Deus porque Ele prova o meu coração, por que Ele está dizendo? Porque Ele entendeu isso aqui. E Ele sabe que, Ele está dizendo assim, que Deus, antes da fundação do mundo, já me via, já sabia, já tinha preparado o meu propósito. E também quando eu estava no ventre da minha mãe, Ele já sabia quem eu era, antes de nascer e quando eu já estou no ventre da minha mãe. Ele já sabe, o Senhor já conhece tudo. Ele me formou, Ele sonda o meu coração e Ele já prefixou todos os meus dias no seu livro. Ou seja, toda a minha vida já está escrita no seu livro, em infinitas possibilidades. Às vezes a gente acha que já está escrito de uma única forma, né? Não, Deus é tão soberano, tão grande, os pensamentos dele são tão complexos e tão maravilhosos que Ele pode escrever infinitas possibilidades a respeito de mim no seu livro. E olha, fala assim, ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vasto e profundos os teus conhecimentos. Ele está dizendo assim, gente, é tão profundo, é tão grande o conhecimento, os pensamentos que Deus tem a meu respeito, que ainda que eu conseguisse contar todos os grãos de areia do mar, da terra, ainda assim eu teria que contar mais coisa. Ou seja, os seus pensamentos são mais numerosos do que a eternidade. É muito profundo isso. Ele fala assim, mais que os grãos de areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade. E ainda haveria de contar. Ele está dizendo assim, Deus é tão bom, Ele me conhece tanto, Ele tem tantos pensamentos, tantos conhecimentos a meu respeito, que a eternidade não é suficiente para mensurar o que Ele pensa de mim. O que é a eternidade? Não tem fim. Agora imagina, o Pai me conhece mais do que a eternidade. Isso é extremamente poderoso. E Ele quer que a gente entenda isso. Porque quando eu entendo que o que importa é o que Ele pensa de mim, a reputação vai embora, o medo dos homens vai embora. O Pai está nos chamando hoje para que a gente saia desse medo, para que a gente entregue a nossa reputação a Ele, para que a gente viva baseados no que Ele diz, não no que as pessoas dizem. Agora, tem um detalhe. Não quer dizer agora que você vai ter que ter a síndrome do máximo, que eu, na força do meu braço, que eu vou andar sozinho e não vou pedir conselho. Não é isso. A palavra diz que há sabedoria na multidão de conselhos. Eu preciso sim buscar conselhos, eu preciso perguntar para as pessoas, principalmente para quem está te discipulando, você tem que perguntar, tem alguma coisa que eu preciso melhorar? O que você está enxergando em mim? Você acha que eu já cresci? Isso é humildade. Isso é humildade, não é reputação, é você querer. A motivação não é medo, mas a motivação é crescimento. Mas, quando a motivação não é o crescimento, você tem que focar naquilo que o Senhor diz a teu respeito. Quais são os pensamentos do Senhor sobre você? O que é que Ele já tem dito e você não acredita? O que é que você tem dado voz ao inimigo ou voz às pessoas que não entendem quem Deus é ou quem você é? Tem muita gente andando baseado em medo. Está achando que tem um propósito de vida, porque as pessoas disseram que ela tem, e ela não está feliz. Não está vivendo o propósito que o Senhor tem. Nessa manhã, eu queria mostrar aqui uma coisa, relembrar uma coisa. Paulo, quando ele está dizendo assim,
Eu não quero agradar você. Ele está trazendo aquele princípio, o alicerce que eu disse, da rejeição. E eu não quero que você me agrade. É o princípio do orgulho. Paulo trouxe esses dois princípios, que são os alicerces para a reputação. Enquanto eu estava ministrando essa palavra, se você sentiu o Espírito Santo te convencer, é momento de se arrepender e buscar: Pai, eu preciso dessa liberdade. Eu garanto para você que não ter reputação é ser livre. Ser filho é apenas se importar com o que Deus pensa. Ser filho é ouvir a mente e o coração do Pai a meu respeito. E mesmo que eu não concorde ou não enxergue, eu aceito por fé e por obediência, reconhecendo que Ele tem pensamentos e conhecimentos mais numerosos do que a eternidade. Ele me conhece antes da fundação do mundo e quando eu já estava no ventre da minha mãe. O filho, quando erra, ele busca em Deus o que o Senhor pensa dele. O filho, quando erra, ele busca em Deus o que o Senhor pensa dele. E não tem problema em ser corrigido pelas pessoas ou pelo próprio Deus. O Pai, Ele está chamando para águas mais profundas. O Pai está nos chamando para que a gente entenda a nossa identidade mais profundamente. Nós estamos caminhando para o fim dos tempos, e onde o inimigo vai se levantar contra a igreja, e ele vai realmente falar mal de nós. O inimigo vai avançar, mas o nosso Pai também está avançando. Sua força, o Evangelho também está avançando. E o avanço disso é a minha identidade nele. Quanto mais eu buscar identidade, menos eu vou me importar em ouvir o não de alguém ou uma pedrada de alguém. Nós precisamos buscar a nossa identidade no Senhor. De filhos, porque só assim a gente vai cumprir 100% do nosso propósito. Eu anotei uma frase que eu ouvi de Deus ontem, na hora que eu estava fazendo essa palavra sendo ministrada. O Pai está nos chamando para águas mais profundas nele. A liberdade de ser como Jesus e a ousadia no Espírito Santo de aceitarmos quem nós somos e viver aquilo que Ele nos chamou para fazer. Seja uma pessoa profunda nele, conhecedor do Pai, conhecedor de quem Ele é, dos pensamentos e conhecimentos mais numerosos do que a eternidade. Tenha a liberdade de ser como Jesus. Acesse essa liberdade em ser como Jesus. Jesus não se importou com o que as pessoas diziam a respeito dele. Que a gente possa ser livre e que também nós tenhamos ousadia no Espírito, ousadia para superar tudo o que dizem a nosso respeito que não vem de Deus. Que essa manhã a gente possa refletir nisso, que a nossa identidade possa crescer mais ainda no Pai. E eu quero declarar agora sobre nós. Que o espírito de ousadia venha, que a liberdade do Espírito e que também a profundidade no Pai venham sobre nós. Se você está aí, eu quero que você levante suas mãos. Antes disso, eu queria dizer, se tem alguém aqui que está assistindo esse vídeo e ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e você se sente cheio de reputação e você quer ser livre, se você quer ser livre, agora no seu lugar, onde você estiver, só declare: eu aceito Jesus, o Senhor como meu Senhor e Salvador. Me perdoe dos meus pecados. Se entregue a Jesus agora. Se entregue a Ele agora. Ele quer te dar liberdade. Ele quer que você seja você mesmo. Ele quer que você cumpra o seu propósito também. E agora todos nós, levante suas mãos assim, faça assim com as suas mãos. Eu sinto que Deus quer liberar alguma coisa hoje muito poderosa.
Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos porque a tua palavra traz vida. A tua palavra nos corta, nos rasga de dentro para fora. A sua palavra, ela traz alinhamento. A sua palavra, ela traz liberdade. Ela traz renovo. Ela traz as verdades do seu coração a nosso respeito. E eu peço agora, em nome de Jesus, que tudo o que foi dito agora possa entrar e criar muitas raízes. Que as sementes não sejam roubadas, mas que elas sejam sim. Mas que elas sejam sim, crescendo uma árvore que dê muito fruto. Senhor Jesus, eu peço agora, nos ensina a ser como o Senhor. Aquele que, independente do que as pessoas diziam sobre o Senhor não desistiu. O Senhor enfrentou todos os tipos de palavras contra o Senhor. E ainda assim cumpriu o seu propósito, que era morrer por nós e ressuscitar. E nos dá vida hoje. Espírito Santo, o Senhor é quem nos convence do juízo, do pecado e da justiça. E eu peço agora, nos dá ousadia, quebra agora em nós, arranca a mentira de que é importante sim aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito. De que é importante sim aquilo que as pessoas pensam sobre nós. De que a gente está dando ouvido à voz do inimigo, à voz de Satanás a nosso respeito. Renova nossa mente essa manhã. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Espero que essa palavra possa ter trazido um alinhamento para você, assim como trouxe para mim. Eu quero só lembrar mais uma vez que não esquece, sabe, de dar o seu like aí, o seu curtir. Coloca nos comentários o que você achou. E se você não está seguindo a gente no nosso canal, siga também. E compartilha com outras pessoas que precisam receber essa palavra. Amém? Que você tenha uma semana maravilhosa e cheia da liberdade do Senhor. Amém.